Casa em estrutura metálica e tijolos ecológicos. Hoje a gente está aqui na Casa Glória, nosso novo projeto, para mostrar tudo para vocês sobre essa obra que a gente iniciou já faz um tempinho. Então fica comigo até o final desse vídeo, já se inscreve no canal que eu vou explicar todas as informações da Casa Glória. Começando pela topografia do terreno da Casa Glória. Eu vim aqui para o terreno vizinho para ficar mais claro para vocês, uma vez que a gente já fez a terraplanagem na Casa Glória, mas na Casa Glória a gente tinha, no nosso terreno, primeiro ponto importante dizer, são dois terrenos, então a gente está falando de dois terrenos do que? De 360 metros cada um, totalizando então o terreno da Casa Glória em 720 metros quadrados, são dois terrenos. Aqui nós temos então um vizinho que aí a gente consegue enxergar a topografia original que nós tínhamos aqui no terreno da Casa Glória, ou seja, um aclive, certo? Então quando eu tenho um aclive, a minha rua está mais baixa do que o fundo do meu terreno. Então nós tínhamos aqui algo na faixa de 2,40 metros em relação à altura, desse aclive. Como a gente trabalhou ele? A gente trabalhou ele então entrando com um corte. Eu vou fazer um vídeo depois explicando mais essa questão de como a gente aproveitou esse terreno da Casa Glória, mas a gente entrou então fazendo um corte geral nesse terreno, que gerou então pequenos muros de arrimo tanto na lateral quanto no fundo. Mas como eu disse, essa explicação mais detalhada fica para o próximo vídeo. Então a gente começou essa obra aqui. Primeiro, importante dizer, tem a história da obra, A gente começou essa obra já faz um tempinho, foi mais ou menos no meio do ano passado, porém, por conta de aprovação de prefeitura, aprovação de condomínio, ela demorou um pouco para desenvolver. Então a gente pôde entrar aqui com essa parte inicial de terraplanagem, questão de muros também, e só agora, comecinho de 26, a gente de fato começou a montagem da estrutura metálica. Falando já um pouco sobre a questão também da parte de fundação. Aqui nós temos um solo, vocês vão ver que choveu essa semana aqui, tá bem molhado o terreno. A gente tem um tipo de solo aqui, que ele é um solo que a gente encontra uma camada resistente não tão baixa, então a gente teve uma fundação aqui de cerca de 6, 7 metros de profundidade em relação à parte das nossas estacas escavadas, a gente conseguiu trabalhar com estacas escavadas por aqui, e depois disso a gente tinha no topo ali nossos blocos de fundação, fazendo então essa ancoragem e vigas baldrame, para aí sim a gente começar a montar a estrutura dessa casa. Então, terreno da Casa Glória, um aclive, fundação, estacas escavadas e blocos de fundação com baldrames. Então bora lá para dentro da casa agora para explicar para vocês como está funcionando esse projeto e também as metragens dele. A Casa Glória, como alguns já devem saber, é um projeto do Paulo Trigo, e aqui nós temos, ao invés de muitas plantas que o Paulo normalmente faz, que é uma planta em U, nós temos uma planta em H. Eu vou explicar para vocês como funciona então esse H. Basicamente nós temos 3 blocos nessa casa. Esse primeiro bloco que nós temos aqui, certo? Onde nós temos todo esse espaço, e depois quando a gente começa a vir para cá, eu tenho uma transição entre esses dois blocos, certo? Onde ficam minhas salas e tudo mais. Então eu tenho essa transição aqui no meio, e do outro lado de lá, exatamente isso que vocês estão vendo aqui, eu tenho a mesma coisa do lado de lá. Então a gente faz uma setorização, foi feita uma setorização então desse projeto em relação a sala, cozinha, quartos, tudo separado de uma forma onde realmente a gente tenha 2 blocos dessa casa. Ponto importante, de área que nós podemos dizer como área útil desse projeto, então as áreas internas desse projeto, nós temos cerca de 216, 217 metros quadrados. Depois que eu adiciono então a parte da garagem e a parte da cobertura que eu tenho mais ou menos aqui no fundo, então eu tenho uma cobertura que a gente vai trabalhar aqui com Zetaflex. Então, para quem não sabe o que é Zetaflex, é aquela cobertura que nós temos que ela faz aquele abre e fecha. E mais ao fundo aqui eu tenho nós temos a previsão de fazer uma parte de pergolado também. Inicialmente nesse projeto aqui, nós tínhamos a previsão de uma piscina, mas essa piscina foi tirada depois aí pelos proprietários, eles preferiram não fazer essa piscina, então a gente não vai ter mais ela. Então nós temos uma área de vivência bacana aqui no fundo, porque se a gente parar para vocês entenderem um pouco melhor, desse pilar aqui, desse pilar que eu tenho até esse próximo pilar aqui, nós temos essa faixa de transição que vai transitar entre os 2 blocos. A partir daqui já é uma parte externa à casa, onde eu tenho nessa área uma cobertura que será em Zetaflex, e logo em seguida nós temos essa parte de pergolado, e a gente vai ter todo esse fundo aqui para, no caso, de espaço verde, grama e tudo mais. Vocês podem ver que a gente tem bastante água, choveu essa semana aqui. Lembra que eu falei que a questão do solo aqui, a gente tem um solo rochoso, certo? Até uma certa profundidade. Então quando acontece isso, o que vai acontecer? O que isso traz para a nossa construção? Muita chuva, esse solo encharca, e aí com isso essa água começa a aflorar. Então é até interessante isso acontecer aqui hoje, por quê? Porque já acende um alerta pra gente nas próximas etapas aqui, onde eu necessariamente vou precisar fazer aqui um processo de drenagem, tá? Em todo esse fundo aqui. Então normalmente a gente trabalha esse processo de drenagem, escavando num formato ali de
de espinha de peixe que a gente fala, certo? E a gente traz essa drenagem fazendo escavações nela, e nessa escavação eu tenho um tubo de drenagem dentro dessa escavação, quanto a nossa brita, quanto uma manta bidim que a gente vai utilizar ali para envolver toda essa parte de drenagem. E tudo isso a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma queda, tanto para as laterais, quanto para a frente do terreno. Como eu tenho esse terreno aqui cerca de 1 metro acima do nível da rua, então eu tenho espaço para trabalhar tranquilamente para jogar essa queda, né? Essa queda de água lá para frente e jogar essa água embora. Então provavelmente eu vou trabalhar com uma queda para a direita de drenagem, uma queda esquerda para drenagem, e depois eu tenho dois braços, vamos dizer assim, de tubulação que vão levar essa água até lá na frente, e com isso eu garanti que essa questão de empoçamento que está acontecendo hoje aqui não aconteça mais. E hoje o que a gente está fazendo por aqui na Casa Glória? Então a gente finalizou, finalzinho de 2025, a gente finalizou a parte de fundação, como eu comentei para vocês, e aí a gente aguardou o tempo de cura desse concreto que a gente precisa para poder começar a montagem da nossa estrutura metálica. A estrutura metálica começou a ser montada aqui faz praticamente, a gente está na segunda semana de montagem, mas de dias trabalhados, a gente está chegando aqui no 8º dia de execução. Então a gente está montando uma casa, né, ao total, em relação à parte interna e externa, de 330 metros quadrados, né, e foi montada em cerca de 8 dias aí toda a parte de estrutura metálica, faltando ainda a parte da cobertura, que a gente deve começar na semana que vem. Portanto, quais são os fechamentos? O pessoal sempre pergunta bastante. Já falei no começo do vídeo, aqui a gente vai trabalhar com tijolo ecológico e, além disso, né, quais são as outras características que a gente tem nesse projeto. Projeto bem padrão, que a gente sempre faz por aqui, projetos do Paulo Trigo. Então nós vamos trabalhar com piso em concreto polido, certo? E o pessoal está montando hoje, né, a questão das terças ali para receber a nossa cobertura. Aqui nós não teremos laje, então mais um projeto que a gente trabalha sem laje, certo? Onde essa telha que vai ser utilizada é uma telha termoacústica, provavelmente que a gente vai utilizar com preenchimento em PIR, que é o melhor preenchimento isolante que nós temos aí do mercado em relação à temperatura, em relação a som, certo? Sempre que você pensar em talvez trabalhar com uma casa sem laje, é muito importante que você leve em consideração uma ótima telha. Normalmente telha de EPS, que é a mais conhecida no mercado, uma telha de entrada, vamos dizer assim, sabe aquela questão de Jonathan, mas eu vi que o pessoal fez uma cobertura com esse tipo de telha e ela estrala. É por conta de que é EPS. O EPS realmente tem essa questão de barulho quando ela esquenta muito. Agora, quando eu trabalho com poliuretano, né, que é preenchimento PU, que é um tipo de telha, ou preenchimento em PIR, isso não acontece. A gente já executou várias casas por aqui com esse mesmo tipo de telha, a gente não teve esse problema. Então a gente vai ter, né, próxima semana, começar essa parte de montagem da nossa cobertura aqui, e aí sim, finalizando a parte da cobertura, eu começo a preparação do meu piso. Então, o que eu preciso fazer antes de tudo isso aqui? Toda a minha parte de infraestrutura enterrada. Então eu estou falando de hidráulica, eu estou falando de elétrica. Toda vez que eu tenho esses projetos que a gente tem estrutura metálica e tijolo ecológico, uma coisa que acontece sempre é o quê? Os projetos do Paulo, eles têm uma questão que ele trabalha muito com venezianas nas laterais da casa. Então, vamos supor, por exemplo, aqui nós temos uma parede normalmente de tijolo ecológico, sobe essa parede, depois eu tenho esquadrias, né, no caso que podem ser de vidro temperado ou algo nesse sentido, com uma certa altura, e acima ainda dessa esquadria eu tenho venezianas, porque trabalha sempre muito, né, o Paulo trabalha sempre muito essa questão de ventilação cruzada para reduzir a questão da utilização de ar-condicionado e aumentar, no caso, a eficiência energética da casa. No caso, com isso, né, garantindo que a gente tenha essa economia. Quando eu tenho essa questão de que eu tenho essas esquadrias em cima e venezianas, em um projeto comum, eu teria um espaço, pelo menos, né, na minha alvenaria, que eu teria uma alvenaria que ela subiria até lá em cima. Aqui não é o caso, minha alvenaria normalmente ela para nessa altura, certo? Cerca de 2 metros, 2,10 metros ela para, e depois eu já começo a esquadria. Então eu não consigo descer por essas paredes, porque eu tenho uma esquadria ali, infraestrutura. Eu não consigo descer um eletroduto, certo? Eu não consigo descer uma tubulação. Então esse tipo de projeto ele tem que ser muito bem pensado, né, da parte de compatibilização de projetos, para que a gente faça boa parte da infraestrutura enterrada. Então, no próximo vídeo que a gente for mostrar por aqui, não sei se a gente vai conseguir pegar essa etapa que vai estar com a infraestrutura pronta, mas toda a parte elétrica que a gente tem dessa casa, a grande maioria, ao invés de passar pelo teto, ela passa pelo chão. Então é toda feita pelo chão, parte elétrica e hidráulica nos seus certos pontos aí. Questão de logística da nossa Casa Glória. A gente precisou fazer algo aqui, na verdade, mudar uma etapa para um segundo momento, que seria a fixação dos pilares que eu tenho nessa frente. Nessa área que vocês estão vendo aqui, eu tenho a garagem de carros, que a gente está previsto aqui, então tem uma garagem que a gente possa colocar 2 carros. Beleza. E nesses pontos que eu tenho aqui, mais ou menos
seguindo esse mesmo, mais ou menos não, seguindo esse mesmo alinhamento de pilar aqui, eu vou ter um pilar metálico que vai fazer essa parte aqui da nossa frente. Um problema que eu tenho aqui em relação à logística dessa construção é que minhas laterais, né, ficaram muito pequenas. Normalmente, dependendo do tamanho do terreno, eu tenho 3 metros, 4 metros nas laterais. No caso que eu quero dizer, são os recuos laterais. Então aqui, da onde eu tenho a finalização da casa para o muro, foi seguido 100% o máximo que eu poderia ter, que é 1,5 m. Com esse 1,5 m, eu não consigo, por exemplo, armazenar materiais lá no fundo. Como é que eu vou entrar com um caminhão por aqui? Então, com isso, a gente fez o quê? A gente deixou para uma segunda etapa tanto a parte aqui de fundação, que eu tinha uma viga baldrame para fazer aqui, quanto a questão da colocação dos pilares, porque como eu tenho também uma restrição do condomínio, onde a partir daqui que a gente tem a calçada, eu não posso colocar material, então eu deixei esse espaço aberto para eu poder o quê? Toda vez que eu tiver uma entrega de material, conseguir vir com o meu caminhão e deixar aqui. Então todos os meus tijolos ecológicos vão ser colocados aqui, parte de areia, parte de brita, todos esses materiais que eu preciso, que demandam um espaço maior da construção, do terreno da construção, a gente deixou esse espaço para que a gente possa armazenar. Então é muito importante em relação a qualquer tipo de projeto. Toda vez que a gente começa, né, a analisar o projeto e o terreno, a gente pensar nessa questão de logística de canteiro. Por quê? Porque se a gente não tivesse, né, avaliado isso durante a construção, né, no início da construção, e feito esses pilares aqui, com certeza a gente teria um baita problema em relação ao armazenamento de materiais. Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui da Casa Glória, explicando para vocês os detalhes dessa construção que está em andamento. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida sobre esse projeto, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.